Chegou a hora de parar o antidepressivo. E agora, o que eu faço? Recentemente a gente fez um vídeo aqui sobre a introdução dos remédios antidepressivos e como isso pode ser um desafio, né? Porque no começo do tratamento, os sintomas de introdução podem trazer um certo mal-estar, precisa de um tempo aí de adaptação, o remédio demora para começar a fazer os efeitos, então tem todo um período ali que eu brinco que é um teste de fé, tá aí o vídeo quem quiser assistir, mas quando viu esse vídeo, a Carmen Lúcia perguntou: Daniel, e na hora de parar os remédios? Você falou aí sobre introduzir, sobre começar, enfim, todos os desafios, mas existe um desafio grande também para parar os remédios, para interromper o uso quando chega a hora, enfim, quando completou ali o tratamento e etc. Como que se faz essa parada? Ela pode ser súbita, eu ouço gente dizer que para de repente passa mal, eu ouço gente falando que não pode parar nunca, ou que tem que parar muito devagar. Como é que funciona? Muito bem, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela está na outra ponta, né, da introdução do antidepressivo à retirada do antidepressivo. A gente vai falar sobre isso hoje. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal e já deixar seu like, para eu saber que esse assunto te interessa. A retirada do antidepressivo, ela vai depender principalmente do tipo de antidepressivo que você está tomando. Qual é o remédio que você está tomando? Por quê? O que acontece? Depois que você faz o período adequado de tratamento, enfim, a gente já falou sobre isso, mas né, não custa retomar. O primeiro episódio depressivo, você começa a fazer o tratamento, até ficar bem, ficou bem, melhorou, zerou seus sintomas de humor, mantém-se o remédio mais ou menos aí 6 meses, 6 a 9 meses antes de começar a retirada. Segundo episódio depressivo, mantém o remédio por 2 anos depois que a pessoa fica bem, para evitar recaída. Terceiro episódio depressivo, esse vídeo não é para você porque não vai tirar mais o remédio. Teve uma, teve duas, teve três, não vale a pena tirar o remédio para esperar até a quarta, esperar até a quinta e assim por diante. Aí é a depressão recorrente. Nós temos também aqui vídeo no canal sobre a depressão recorrente, explicando por que não pode tirar o remédio. Mas para as pessoas que vão tirar o remédio, a gente vai avaliar qual é o antidepressivo que está sendo utilizado. E por que isso é tão importante na hora de retirar o remédio? Porque o mal-estar que acontece com a parada do antidepressivo depende da velocidade com que ele sai do organismo. Imagina, a gente está lá com uma substância interferindo com as sinapses do nosso cérebro. O antidepressivo, de maneira geral, os mecanismos variam, mas de maneira geral o antidepressivo faz isso, né? Tem um neurônio aqui, um outro neurônio aqui, eles nunca se encostam, eles têm um espaço entre eles chamado sinapse, joga nesse espaço os neurotransmissores que flutuam até o segundo neurônio, e se ligam receptores, dão a mensagem, passam a mensagem e vão embora. Quer dizer, a mensagem vai embora, os neurotransmissores são lançados de volta para o espaço sináptico e esse neurônio anterior recaptura os neurotransmissores para manter as mensagens, né? Enfim, ele recicla os neurotransmissores para manter essa cadeia de mensagens. O que os antidepressivos fazem em geral? Eles bloqueiam essa recaptura para ficar mais neurotransmissor disponível na fenda sináptica e isso diminui de alguma maneira os sintomas. Não significa que a baixa desses neurotransmissores seja a causa da depressão, mas a gente sabe que aumentar essa disponibilidade melhora boa parte dos sintomas. Quando o nível do remédio no sangue cai abruptamente, o que acontece? Você interfere com essa regulação, né? O antidepressivo estava lá bloqueando a recaptura, então ficava muito mais substância na sinapse. De uma hora para outra você tira esse bloqueio e os neurotransmissores começam a ser recapturados mais rapidamente de novo. Então você muito rapidamente interfere com um balanço que demorou para ser estabelecido. Introdução do remédio, a gente lembra como isso demora para se estabilizar e de repente de uma hora para outra você tira. O que acontece? Existem remédios que demoram no sangue, eles têm o que a gente chama de uma meia-vida longa. O que é uma meia-vida em farmacologia? Meia-vida é o tempo que leva para a concentração do remédio no sangue cair pela metade. A meia-vida de remédios como a fluoxetina, por exemplo, varia de 90 e tantas a 140 horas, assim, são dias. São dias, quando você para a fluoxetina, vai levar dias para que a quantidade de fluoxetina no seu sangue caia pela metade. Ou seja, demora muito para o remédio ir sendo metabolizado e sendo
clareado, né, sendo expulso ali do seu organismo, o que te protege contra uma queda súbita dos níveis de concentração do remédio, diminuindo muito o mal-estar na parada do remédio. Agora, no polo oposto, a gente tem remédios como a venlafaxina, que até é um remédio mais potente do que a fluoxetina, funciona muito para depressão, para ansiedade, só que a venlafaxina tem uma meia-vida curta, de algumas horas, 4, 5 horas. Significa que se você toma o remédio de manhã, no fim do dia você já está com metade da concentração do remédio no seu sangue, né? Então logo você vai precisar tomar assim que amanhecer, você toma de manhã, né? Você não pode esquecer a medicação. Pacientes relatam isso muito, por exemplo, com a venlafaxina. Se esquecem de tomar o remédio, está tomando todo dia de manhã. Se esquece de manhã, na hora do almoço já começa a ter um certo mal-estar, porque o remédio já está muito metabolizado, ele é muito mais rápido. A maioria dos remédios tem uma meia-vida intermediária, assim, não são tão protegidos como a fluoxetina, né? Não tem uma meia-vida tão longa que a fluoxetina separa e de uma vez ali praticamente você vai ter muito pouco problema, mas não são tão incômodos, tão desconfortáveis como a venlafaxina, por exemplo. Outros clássicos, né, de meia-vida curta que fazem às vezes passar mal são a própria desvenlafaxina, que é um metabólito aí, é um remédio um pouco mais moderno que vem da própria venlafaxina, e a paroxetina. A paroxetina é da geração da fluoxetina, mas tem uma meia-vida aí de 24 horas, mais ou menos. Então você para hoje, amanhã você já vai ter no mesmo horário metade da concentração e ao longo do dia seguinte você pode apresentar algumas sensações de mal-estar. E quais sensações são essas? Principalmente alterações gastrointestinais, então pode dar um certo bolo no estômago, às vezes é uma alteração na função do intestino, tremores, algumas pessoas sentem tremores, uma sensação física estranha, muitos pacientes falam de uma sensação de choque, parece que está me dando uns choques no corpo, enfim, é um mal-estar, é um desconforto, às vezes um pouco de dor de cabeça, uma certa inquietação e etc., na maioria absoluta das vezes são sintomas benignos, assim, são sintomas autolimitados que passam com o tempo e que não são graves a ponto de piorar ou de atrapalhar demais a vida da pessoa, mas pode ser bastante desconfortável. Por isso que a gente tem que tirar o remédio mais devagar quando ele tem a meia-vida mais curta. Quando ele sai muito rápido do organismo, então você não tira de uma hora para outra. Você diminui um pouco a dose, corta ali pela metade, depois a metade da metade. Eventualmente tem pacientes que a gente tem que fazer um dia sim, um dia não, porque se não faz assim a pessoa passa realmente mal. Tem remédios que a gente tem formulação em gota, aí você pode tirar uma gota por dia, você dá lá 10 gotas e vai tirando uma gota por dia, leva 10 dias para tirar o remédio. Tudo isso para evitar esse sintoma desconfortável, que de novo não é um sintoma perigoso, não é um sintoma assim que seja normalmente uma coisa grave, mas pode ser bastante desconfortável e você quer evitar. E a maneira de evitar então é saber qual é a meia-vida daquele remédio, saber se ele demora para ser metabolizado, se ele é metabolizado mais rápido, isso consta em bula, né, dos remédios, e aí se a meia-vida for mais curta, fazer uma retirada um pouco mais gradual, mas também não é uma coisa assim de meses não. Tá? Você tira alguns dias metade, mais alguns dias metade da metade, e aí se já tiver na dose mínima, você deixa alguns dias e para, ou então passa para a dose mínima, mais alguns dias, às vezes 4 dias, 5 dias, você já consegue se livrar do remédio nessa última etapa. Então vai uma semana, às vezes, dependendo do remédio, às vezes 10 dias, não passa muito disso, não é nada muito difícil parar o remédio não. Você já teve uma experiência ruim? Conta pra mim aqui, qual foi o remédio que foi o vilão da sua história, mas tirou muito rápido? Faltou fazer essa tirada devagar? Ou você parou de repente e não sentiu nada demais? Conta aqui pra mim a sua experiência, vamos continuar dividindo, porque olha, esses vídeos aqui sobre medicação normalmente tiram a dúvida de muitas pessoas, por isso não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas para receber os avisos quando tiver vídeo novo e deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tema, porque ainda tem muitos desses temas para a gente continuar conversando.